Olá, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula nós iremos falar um pouco sobre o microempreendedor individual, mais especificamente sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Nós sabemos que o microempreendedor ele possui dois papéis, o de pessoa jurídica, relacionada às suas atividades, aos seus negócios, e o de pessoa física. E muitas vezes esse microempreendedor ele pode estar obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual para a Receita Federal. Porém, muitos desconhecem essa obrigatoriedade. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, onde nós iremos esclarecer essas questões relacionadas ao imposto de renda da pessoa física do microempreendedor individual. Pois bem, pessoal, então vamos iniciar nossa apresentação com a seguinte pergunta. O microempreendedor individual tem que declarar o Imposto de Renda 2021? Vamos entender se ele tem essa obrigatoriedade ou não. Eu sou o professor Leonardo Amaral. Bom, pessoal, então primeiramente é importante nós compreendermos que todo microempreendedor individual ele exerce dois papéis, o de empresário, equiparado à pessoa jurídica, e o de cidadão, pessoa física. E cada um dos papéis envolve também obrigações. Por exemplo, para o empresário, são necessários os pagamentos mensais do DAS e a entrega da declaração anual do Simples Nacional, que é chamada de DAS-NCMEI. Mas o cidadão, dependendo dos rendimentos, ele deve apresentar a declaração do imposto de renda da pessoa física, ok? Aí surge então uma outra pergunta. Como saber se estou obrigado à declaração do imposto de renda da pessoa física? Eu coloquei aqui 4 passos para que o microempreendedor possa identificar se ele está obrigado ou não à apresentação da declaração do imposto de renda, da declaração do ajuste anual. O primeiro passo é calcule o lucro evidenciado do seu negócio. Como que eu faço para calcular esse lucro? Eu devo pegar a receita total bruta anual e subtrair as despesas feitas durante o ano, tá? Quais são essas despesas? Água, luz, telefone, compra de mercadoria, aluguel de espaço, entre outras. É interessante que aqui eu utilizei a terminologia despesa, mas entra aí também os custos, tá? Como por exemplo a aquisição de mercadorias que eu disse anteriormente. Guarde este valor para os cálculos seguintes. Segundo passo, calcule a parcela isenta, ou seja, a fração da sua receita que não será tributada. Então o legislador ele permite que um percentual daquela receita bruta ela não seja tributada. E como saber qual é este percentual? Este percentual ele depende do tipo de atividade do seu negócio e corresponde aos seguintes percentuais que eu vou mostrar para vocês, conforme o artigo 15 da Lei 9.249 de 95. São esses os percentuais. 8% da receita bruta para comércio, indústria e transporte de carga. 16% da receita bruta para transporte de passageiros. 32% da receita bruta para serviços em geral. Guarde o valor da parcela isenta e é importante sabermos o seguinte, que essa parcela isenta, esse valor da parcela isenta será usado para preencher a seção rendimentos isentos, lucros e dividendos recebidos pelo titular da declaração do imposto de renda. Tá? Terceiro passo, calcule a parcela tributável do lucro, ou seja, o rendimento tributável. Como que nós devemos proceder? Pegue o lucro que foi evidenciado nos tópicos anteriores e subtraia a parcela isenta. Tá? Então, no primeiro passo, nós evidenciamos aquele lucro. No segundo passo, nós evidenciamos a parcela isenta. E agora, no terceiro passo, nós iremos deduzir, ou seja, subtrair daquele lucro evidenciado no passo 1, essa parcela isenta, para nós chegarmos, então, no valor tributável, no rendimento tributável, ok? Quarto passo, guarde o valor da parcela tributável. Ele será usado, esse valor será usado para preencher a seção rendimentos,
rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, da sua declaração do imposto de renda. Agora eu volto novamente para a pergunta inicial. Quem é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física? Se você é microempreendedor individual, está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física se você recebeu, primeiro tópico, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano anterior, que dá cerca de R$ 2.380 por mês. Além disso, caso você tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil. É uma outra situação ao qual você está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Só que eu quero trazer aqui uma informação importante, que esses não são os únicos fatores, aos quais o microempreendedor ele está enquadrado na obrigatoriedade de entrega da declaração. Existem outras regras, outras situações, por isso é importante consultar a Instrução Normativa da Receita Federal 2010 de 2021. Vamos fazer um exemplo prático para nós podermos compreender melhor essa questão desses limites de receita e tudo mais, com base nos cálculos que nós fizemos anteriormente. Primeiro exemplo aqui. Caso um empresário ele seja prestador de serviços e que tenha recebido uma receita anual bruta de 60 mil e tenha comprovado uma despesa de 10 mil, os cálculos serão feitos dessa forma. Então observem para que vocês possam ver. Nós temos aqui uma receita bruta anual de 60 mil, ok? Ele teve despesas comprovadas com água, luz, telefone e aluguel de 10 mil. Agora nós devemos calcular o lucro evidenciado. Como que eu faço para calcular esse lucro evidenciado? Muito simples. Vou colocar uma setinha aqui. Esse lucro evidenciado ele vai partir da receita bruta anual menos as despesas comprovadas, tá? Então, a gente tinha 60 mil, no nosso exemplo aqui, de receita bruta anual, menos as despesas comprovadas de 10 mil, 60 mil menos 10 mil, eu vou ter um lucro evidenciado de 50 mil. Ok. Segundo passo. Nós precisamos então achar a parcela isenta, ok? A parcela isenta desse lucro. A legislação diz que, por se tratar de uma prestação de serviços, o percentual da receita bruta será de 32%. Então, 32% de 60 mil corresponde a 19.200, ok? Então, 19.200 eu vou deduzir, tá? Eu vou deduzir do meu lucro evidenciado. Portanto, eu chegarei a este resultado aqui, que é a minha parcela tributável do lucro, que é o lucro evidenciado menos a parcela isenta. Qual que foi o meu lucro evidenciado? Meu lucro evidenciado foi de 50 mil. Olha ele aqui. Qual foi o valor da minha parcela isenta? 32% da receita bruta. Por que 32%? Por se tratar de serviço. Então aqui, 19 mil aqui. Qual que será, então, o meu rendimento tributável? O resultado de R$ 30.800, ok? E na declaração, onde que essas informações elas devem constar? Bom, na declaração, antes disso, a gente precisa compreender se este microempreendedor ele está obrigado ou não a apresentar a declaração de ajuste anual exercício 2021, ano calendário 2020. Neste caso, como os rendimentos tributáveis ultrapassaram R$ 28.559,70 para o exercício 2021, ele estaria obrigado a entregar a declaração de imposto de renda à pessoa física. E o preenchimento, agora nós iremos entrar na parte do preenchimento, ele se daria desta forma. Na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, deve-se colocar então o valor do rendimento tributável, que foi calculado, de R$ 30.800. Na ficha de rendimentos isentos, lucros e dividendos recebidos pelo titular,
deve-se informar então a parcela isenta, que nós calculamos anteriormente, com percentual de 32% sobre a receita bruta, que deu esse valor aqui de 19.200. Ok, pessoal? Então, é dessa forma que tem que ser feito o preenchimento, né? Tem que ser feito o preenchimento na declaração de ajuste anual, uma vez que ele está obrigado a entregar essa declaração. Uma outra informação importante é que, caso esse microempreendedor ele possua uma escrituração contábil, ou seja, ele possua uma contabilidade com levantamento do balanço anual, demonstrando contabilmente qual foi o lucro obtido, todo o valor do lucro será um rendimento isento, tá? Não se aplicando os percentuais mencionados anteriormente, ok? Bom, pessoal, uma outra informação também que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: caso esse microempreendedor ele tenha recebido outros rendimentos fora do MEI, é preciso fazer uma outra declaração? É uma pergunta. Não, a resposta é não. Mas esses outros rendimentos, eles devem ser informados na mesma declaração, ok? Então, um outro aspecto importante aqui é justamente esse. Então, além das receitas que ele tenha recebido como microempreendedor, essas outras receitas elas precisam ser evidenciadas, elas precisam ser informadas na mesma declaração. Além disso, existem outros critérios, tá, pessoal? Ao qual o microempreendedor ele está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa física. Por exemplo, caso ele tenha investido em ações, tá? Então não importa o valor. Se ele investiu na bolsa de valores, se ele comprou uma ação ou várias ações, ele está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda, independentemente se ele se enquadra ou não nesses limites que nós vimos agora anteriormente, limites de receita, tá? Então fica aí a dica, é importante consultar a Instrução Normativa 2010 de 2021, a Instrução Normativa que trata das regras de apresentação da declaração do imposto de renda referente ao exercício 2021 e ano calendário 2020, para que todos possam então aí estarem bem esclarecidos, né? Estar esclarecidos em relação aos critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal em relação a essa declaração. Tá bom, pessoal? Então, espero ter ajudado. É isso aí. Olá, muito obrigado então pela sua presença, por ter assistido todos esses conteúdos. Eu quero dizer a você que existe uma planilha, uma calculadora, caso você queira verificar se você está obrigado ou não a apresentar a declaração de ajuste anual. Você pode acessar o meu site que está aqui nas descrições do vídeo e lá você terá a oportunidade então de fazer o download dessa calculadora para você verificar se está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual ou não. É isso aí, muito obrigado a todos.